Olá pessoal, sou o professor Márcio Marques, estamos aqui no nosso aula nova e vamos falar de ética para a OAB. Vamos falar de Estatuto da Advocacia, vamos falar de Regulamento Geral e vamos falar de Código de Ética e Disciplina. O nosso curso ele tem esse objetivo, é mapear esses três diplomas, essas três importantes normas que refletem uma realidade muito presente para você que vai fazer o exame de ordem, mas também para a sua atividade no dia a dia. Então, o nosso curso vai tentar mostrar as principais características desses três institutos, dessas três normas, para que você consiga tanto fazer um mapa mental para se preparar para o exame da ordem, como também, como já dito, se preparar para a atividade do dia a dia da advocacia. Muita gente fala que essas disciplinas elas são fundamentais na formação do advogado. Eu confirmo, acredito, eu creio nessa afirmativa e certamente você aqui conosco vai enraizar ainda mais conhecimento dessa disciplina importantíssima na sua graduação. Pena que algumas instituições acabam não disponibilizando ela de uma forma mais, eu diria assim, com a importância que ela tem na formação acadêmica do pretenso, do futuro advogado, daquele que vai exercer a atividade da advocacia. Não só eles, mas também a vida do estagiário, a vida da atividade forense, que muitas vezes é praticada, ela é exercida de forma diferente da qual consta lá no estatuto. Tem muita coisa que a gente vai ver aqui no nosso curso que está escrito lá no estatuto de uma forma e na vida real, por assim dizer, ela acaba acontecendo de uma forma diferente. Se você pegar como exemplo aí, os atos do estagiário, ele está refletido de uma forma no estatuto, está refletido de outra forma no regulamento geral, na atividade forense acontece de outra forma. A gente vê diariamente a prática de atos de excesso de estagiário sendo praticado. A gente vê muitos aqueles advogados que estão exercendo atividade incompatível, ainda assim exercendo a atividade da advocacia. E também conhecer aí os meandros dos impedimentos, das condutas que estão ligados à atividade pessoal e que acabam refletindo de uma certa maneira na atividade da advocacia, tá bom? Então, vamos ter atenção nessas três fontes, nessas três bases elementares: Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. E aí você vai fazer um compromisso comigo a partir de agora. O seu objetivo aqui durante todo o nosso curso é ter esses três diplomas de cabeceira. Você vai ler esses três diplomas, não precisa você fazer uma leitura fluente, não é? Costumo dizer que as normas jurídicas, quando você está se deparando com ela, muitas das vezes não faz tanto sentido prático, talvez faça sentido teórico, você lê ela como se fosse um romance, mas, ou seja, começar lá bem, para ser um pleonasmo, começar do comecinho e até o final, evoluindo, eu diria que o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina, você vai mapeando eles aos poucos, vai lá em impedimento, vai em sanção disciplinares, vai em direito dos advogados, vai obrigações, aí conhece regras de subestabelecimento, de mandato, prestação de conta e vai exaurindo os temas de forma proporcional e aí você vai ficar especialista, você vai ter mais apuração em determinados assuntos, tá? Então esse é o compromisso que você tem que se firmar aqui comigo. Lê o Código de Ética e Disciplina, lê o Estatuto da OAB e lê o Regulamento Geral. E aí essa leitura, repetindo, tenta fazer aí de uma forma bem articulada, tá bom? Vejam, nós vamos evoluindo aqui no nosso curso e eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Esses três diplomas, a Lei 8.906 de 94, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina tem, é verdade, tem que ser observado dentro de uma harmonização, como eu já lhe disse. Mas você tem que ficar atento a um detalhe importantíssimo. É que a Lei 8.906 ela é uma lei federal.
Já o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral, eles são diplomas interna corporis, ou seja, são normas produzidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Então significa dizer, no primeiro momento, que você não pode tratar essas três normas em mesmo grau de hierarquia. Por quê? Porque você sabe que o Conselho Federal só vai ter competência para modificar, para alterar, para mudar regras, para criar situações específicas só e somente só no Código de Ética e Disciplina e no Regulamento Geral. Por quê? Porque o Conselho Federal, obviamente, ele não tem competência para produzir norma, para produzir lei federal. Isso é competência privativa do Congresso Nacional. Está lá na Lei 8.906 de 94, tá? Então vejam, aí você já tem uma primeira observação muito importante. Conselho Federal só pode mudar Código de Ética, Disciplina e Regulamento Geral. Uma lei federal pode mudar o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a Lei 8.906. Então isso já é uma observação importantíssima. E vejam, qual é a relação do Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina com o Estatuto, com a lei? É que eles buscam como fonte primeira, como um espelho, esta norma federal. Então significa dizer que tanto o regulamento quanto o Código de Ética e Disciplina, ele é espelhado no Estatuto da Advocacia. Lembre-se, todas as vezes que eu falar Estatuto da Advocacia, estou me referindo à Lei 8.906, ou seja, a lei federal. O Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral, repetindo mais uma vez, são normas produzidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então fique atento em relação a isso. Lei federal só pode ser modificada por lei federal. Código de Ética e Disciplina e Regulamento Geral somente podem ser alterados pelo respectivo ente competente, qual seja o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Então isso é uma informação muito importante que você tem que levar com você, tanto no seu dia a dia, quanto quando você se deparar lá com o exame da OAB. Uma outra coisa importantíssima é que quando você for observar o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, você tem que dar uma interpretação a ele um pouco diferente. Por que você tem que dar uma interpretação a ele um pouco diferente? Porque lá, nessa Lei 8.906, ela tem determinados artigos, ela tem determinadas expressões, há determinadas palavras, há determinados sentidos que foram objetos de ações diretas de inconstitucionalidade. E o que isso quer dizer? É que uma determinada palavra ela foi dada uma conotação diferente. Um determinado artigo foi suprimido, uma determinada expressão ela tem uma interpretação diferente da literalidade para a qual está lá expressamente escrita na Lei 8.906. Então você vai ter determinadas situações em que mesmo estando lá escrito na Lei 8.906, você vai ter que observar se aquele dispositivo ele foi objeto de alguma ADIM, de alguma ação direta de inconstitucionalidade, para que você compreenda de fato o sentido e o alcance desse dispositivo. Só para te dar um exemplo. Lá no Estatuto da Advocacia, da OAB, a Lei 8.906, está lá dizendo assim: a atividade de postulação em juízo é privativa de advogado. Esse privativo significa dizer que somente o advogado pode postular em juízo. Significa dizer que o acesso à jurisdição, o acesso ao poder judiciário, a pretensão de buscar um provimento jurisdicional somente pode ser exercido por intermédio, ou seja, através do advogado regularmente inscrito. E aí você começa a pensar, mas há determinadas situações
em que há postulação em juízo, há determinadas situações em que se busca o Poder Judiciário e que não necessariamente haverá a necessidade de intervenção, de intermediação obrigatória de um advogado regularmente inscrito. E aí veja que coisa interessante. 2 exemplos básicos para você entender que foi necessário a interposição de um ADIM para dar uma interpretação conforme a Constituição a esse privativo, a esse exclusivo, a esse somente o advogado pode postular em juízo. Porque você tem os juizados especiais, você tem a Justiça do Trabalho com a temática do jus postulandi, em que necessariamente não se mostra necessária a intervenção do advogado. E ainda o próprio habeas corpus, em que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ser impetrante de habeas corpus sem que seja necessário a intervenção, sem que seja necessária a intermediação de um advogado. E aí você pode observar que o que está lá escrito na Lei 8.906, ele tem uma interpretação diferente. Ele não é interpretado literalmente porque houve uma impetração de um ADIM e que deu um sentido diferente a essa conotação de que o acesso aos órgãos do Poder Judiciário é atividade privativa de advogado. E aí uma outra observação importantíssima, que já foi cobrado em prova, que já caiu mais de uma vez no exame da OAB, é que, veja, raciocine comigo. Nesses 3 exemplos que eu acabei de dar para você, o jus postulandi na Justiça do Trabalho, os juizados especiais e a impetração do habeas corpus, eles já são considerados meios de acesso à justiça, meios de facilitação de acesso à justiça. Entretanto, se na sua prova, se no dia a dia lhe for questionado se a interposição de recurso, se o prolongamento dessas relações processuais, seja lá no processo penal, no habeas corpus, que foi indeferido com ingresso de um recurso em sentido estrito, por exemplo, seja lá nos juizados especiais para a interposição de embargo de declaração da sentença, ou seja, no processo do trabalho, para a interposição de recurso ordinário, por exemplo. Então, para esses casos de prorrogação da relação jurídico-processual, não mais está abarcada o conceito de ilimitado acesso à justiça. Significa dizer que para a consecução, para a prática desses atos, aí sim se mostra necessária a intervenção do advogado, a representação por advogado. Tanto é que no próprio juizados especiais, apenas para como citar como exemplo, consta lá que o recurso ordinário necessariamente, ou seja, necessariamente a fase recursal, e aí entenda-se, na fase recursal, qualquer decisão posterior ao proferimento da sentença, somente pode ser praticados atos privativos de advogados, ou seja, só podem ser praticados atos posteriores à sentença, seja o embargo de declaração, ou seja ele o recurso inominado, mediante representação de advogado. E vejam, isso é importante que você fique atento, porque quando você olha lá para a Lei 8.906, ele vai estar lá dizendo que somente a postulação em juízo pode ser realizada por advogado. E aí eu mostrei para vocês 3 situações específicas em que não se faz necessária a intervenção de um advogado para ter o acesso à justiça, para ter o acesso à jurisdição, para ter a postulação em juízo. Perceba você que eu estou usando mais de uma terminologia para a conotação de um único sentido, porque na prova ele pode variar essa explicação e dizer para você assim, ó, o acesso à justiça é atividade privativa do advogado. Não é, porque você sabe que somente aí nesses 3 casos eu já exemplifiquei para você habeas corpus, os postulantes na Justiça do Trabalho ou os juizados especiais. Então fique atento, porque pode haver
uma cobrança de você em um momento, seja lá na sua prova, na graduação, seja lá no exame da OAB, o professor ou própria prova, né, fazer o uso de uma terminologia diferente e você vai estar preparado para se deparar com essa situação, com esse contexto mais ampliado, que não significa somente o acesso à jurisdição, mas a postulação em juízo e etc. Tá bom? Então fique atento em relação a isso, porque aqui durante o nosso curso eu vou falar assim para você, ó, pessoal, essa expressão, esse artigo, ele foi objeto de um ADIM, então ele tem um sentido, ele tem um alcance, ele tem uma conotação diversa do que nós estamos acostumados a verificar, tá bom? Então, para que você forme aí um mapa mental do que é que você vai ter que estudar, como é que você vai ficar atento, quais são as ramificações do nosso estudo, do nosso dia a dia, da sua atividade da advocacia, da sua futura atividade da advocacia e para fazer o exame da OAB. Perceba que logo no comecinho do nosso curso, eu disse a você assim, ó, fique atento aí nesses 3 diplomas legais. E agora eu quero que você forme um mapa mental um pouco diferente. Então, pensa assim, você tem como linha mestra o Estatuto da Advocacia da OAB, a Lei 8.906 de 94, perdão. Então, essa é a nossa linha mestra. Eu diria que juntinho lá com essa lei, bem pertinho, um pouco abaixo dela, você teria as ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade que trataram de determinados temas desta norma, desta lei do Estatuto da Advocacia da OAB. Então a sua leitura agora já se expandiu mais um pouquinho, porque essas ADINs necessariamente elas devem ser estudadas por vocês, porque elas estão grudadas lá no Estatuto da OAB, na Lei 8.906. Então isso aí é a nossa linha mestra. Nessas ADINs, o que é que você vai ter atenção? Você vai desmembrar isso aí em mais 3 coisas, 3 informações importantíssimas. Primeiro, quais foram os artigos que essas ADINs trataram, quais foram os artigos que foram objeto de decretação de inconstitucionalidade, de interpretação conforme, etc. Abaixo também dessas ADINs, você tem que ficar atento nas palavras em que ela passou a ser apreciada, qual é o sentido e o alcance dessa palavra, e também as expressões que foram utilizadas lá na Lei 8.906, qual é agora também o sentido e o alcance que essa ADIM propôs, qual foi o caminho agora que essas ADINs passou a entregar para você. Então você tem aí, ó, repetindo, você tem a Lei 8.906, as ADINs e embaixo essas três situações que você tem que ficar atento. Obviamente, do ladinho você pensa assim, ó, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina. Por quê? Porque o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina são normas produzidas pelo Conselho Federal da OAB. Então, você vai ter necessariamente a interferência aí de 3 sujeitos nesta situação que envolve a atividade da advocacia. Você tem o Conselho Federal da OAB disciplinando a atividade da advocacia. Você tem a Lei 8.906 de 94 também disciplinando a atividade da advocacia. E você também tem as ADINs disciplinando a atividade da advocacia. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque já caiu em prova para você assim, ó. A atividade da advocacia, ela somente é disciplinada, é regulamentada de forma exclusiva, contida, restrita ao Estatuto da OAB, ao Regulamento Geral e ao Código de Ética e Disciplina e os provimentos expedidos pelo Conselho Federal da OAB. Esqueceram lá das ADINs. Esqueceram das ADINs. E você pode estar me perguntando, mas professor, vejo, as ações diretas de inconstitucionalidade em nada tem a produzir teor, conteúdo normativo. Meus amigos, vocês certamente vão estudar aí com outros professores, seja lá no direito constitucional, no controle de constitucionalidade, seja lá na filosofia do direito, você vai lá estudar uma coisa chamada ativismo judicial.
E o ativismo judicial cada vez mais cria situações regulamentares, situações disciplinadoras do dia a dia, do convívio, das situações reais da nossa sociedade, seja por ação ou seja por omissão. Então, estou afirmando, significa dizer que a ação direta de inconstitucionalidade, ela também, nesse contexto que eu acabo de explicar para vocês, ela também deve estar inserida dentre as normas, dentre os teores em que disciplinam a atividade da advocacia. Então, repetindo para você, Lei 8.906, as ADINs, as palavras, os artigos e as expressões, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, lembrando que esses dois são regulamentados, são escritos, são alterados pelo Conselho Federal da OAB, a norma, a Lei 8.916, somente pelo Congresso Nacional e as ADINs. E aí vejam, quando a gente fala de ADIN, entra agora um terceiro agente, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, através das ADINs proferidas em face do Estatuto da Advocacia da OAB. Tá bom? Então, fique atento aí em relação a esse mapa mental que a gente vai avançar dentre ele. E aí os alunos às vezes me perguntam assim, professor, vejo, mas existem outras situações regulamentares, como por exemplo, provimento 144, que disciplina o exame da OAB, determinados provimentos que vão disciplinar a organização interna, o regimento interno. Mas fique atento, amigos, nós iremos tratar esses assuntos de forma secundária. Por que de forma secundária? Por dois objetivos principais. Não dá para a gente estudar esses dispositivos como se fossem as regras principais. E o segundo, lá no edital do exame de ordem, não fala nada de regimento interno. Ele fala especificamente Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral e Estatuto da Advocacia e da OAB. Dentre o Estatuto, também as ADINs, para que você conheça o sentido e o alcance. Beleza? Então aí, atenção em relação a isso. Visto isso, nós agora precisamos entender mais uma coisinha muito importante. Você já sabe quais são as normas principais que disciplinam a atividade da advocacia, que regulamentam, que vai estar lá, que o advogado vai ter que cumprir, que os membros do Ministério Público devem observar, que a magistratura deve respeitar e etc. E aí, nós vamos começar agora a estudar quais são os requisitos para fazer parte dos quadros da OAB. Então, quem é que está lá inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil? Você tem lá dois grandes grupos. Obviamente, os advogados e os estagiários. Esses são os membros, esses são os componentes dos quadros da OAB. E vai estar lá o advogado no artigo 8º do Código do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.994, e vai estar lá o estagiário no artigo 9º. Então, esses são os membros, esses são os componentes dos quadros da OAB. Significa dizer que não existe outro tipo de membro do Estatuto da Advocacia, não existe outro membro lá na OAB que não seja parte integrante da advocacia, especificamente sendo advogado ou sendo estagiário regularmente inscrito, tá bom? Então, vamos observar agora, vamos começar a tratar dos requisitos para se tornar advogado. Então, nós temos, inicialmente, requisitos que são comuns aos dois, e aí nós vamos observar que lá no artigo 8º ele vai enumerar alguns itens que são comuns aos dois, mas vai haver um item ou outro que ele é exclusivo, que ele vai ser de atribuição exclusiva, seja do advogado, seja do estagiário. Só para dar um exemplo, obviamente, para ser advogado, tem que ter a aprovação no exame da OAB. Para ser estagiário,
deve estar regularmente inscrito nos 2 últimos anos lá da sua graduação, que não significa dizer necessariamente 7º período, porque a lei fala nos 2 últimos anos, e deve estar cursando a disciplina de estágio mediante extração de certidões lá da universidade, da faculdade, onde você está estudando, tá? Então vamos lá. Lá no artigo 8º lá do Estatuto da OAB, ele vai trazer como primeiro requisito, ou seja, para pertencer aos quadros da OAB, primeiro tem que ter capacidade civil. Então, a capacidade civil é a prática de todos os atos, é a capacidade de ter aptidão para a prática de todos os atos da vida civil. E aí você estudou lá em Direito Civil, certamente, em que a capacidade civil ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser uma capacidade civil chamada plena ou também chamada de capacidade civil presumida. Então a capacidade civil ela deve ser observada nesses 2 aspectos, plena e presumida. Quando é que você tem a percepção de que uma pessoa tem a capacidade civil presumida? Obviamente exibiu lá a carteirinha de identidade, maior de 18 anos, capaz civilmente para a prática de todos os atos da vida civil. Pode praticar, pode realizar negócios jurídicos, pode realizar compra e venda, pode casar, pode praticar todos os atos da vida civil, independente de representação, independentemente de assistência. Fique atento. Por quê? Porque quando a gente for falar lá de estagiário, eu vou falar da capacidade civil relativa, porque a gente sabe muitas vezes a requisição para inscrição nos quadros de estagiário da OAB, de estudantes, às vezes eles estão com a idade menor que 18 anos e aí há a necessidade de uma intervenção para suprimir a sua capacidade civil. A gente vai estudar isso lá no momento oportuno. Então, atenção em relação a isso. Capacidade civil presumida aos 18 anos. E a capacidade civil plena. A capacidade civil plena, gente, você já estudou lá isso em Direito Civil, ela é somente declarada. A capacidade civil plena, ela prescinde a declaração. É a emancipação, é a colação de grau, é a investidura em cargo público. São situações específicas em que a norma jurídica atribui capacidade a esse cidadão que é menor de 18 anos. A aquisição de economia própria, enfim, são situações em que estão lá disciplinadas lá no Código Civil a esse respeito. Beleza? Vejam, nós vamos dar uma paradinha aqui nesse nosso primeiro bloco. Nós vimos aqui quais são as normas que tratam da atividade da advocacia, a Lei 8.906, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e também a gente conversou um pouquinho de como isso interage com as ADINs. Vimos que Código de Ética e Disciplina e Regulamento Geral são disciplinados pelo Conselho Federal da OAB. Vimos também que o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, é uma lei federal e essa lei federal espelha o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina da OAB. A gente também falou um pouquinho para que você fique atento que esse estatuto, a Lei 8.906, ele sofre forte interferência de ADINs que foram propostas de artigos, de expressões ou de palavras que estão lá na Lei 8.906, no Estatuto da Advocacia da OAB. Tá bom? Vamos ficar por aqui, a gente se vê no nosso bloco número 2, vamos avançar um pouquinho nos quadros da OAB e conhecer os demais requisitos para se inscrever como advogado e se inscrever como estagiário. Até logo, pessoal!